Imagine que alguém, sentado numa sala em Londres, pega um lápis e começa a desenhar linhas num mapa. Linhas retas, arbitrárias, sem considerar quem vive ali, sem perguntar nada a ninguém. Essas linhas criariam países, dividiriam famílias, separariam povos que viveram juntos por séculos e plantariam as sementes de guerras que ainda hoje matam gente. Você está prestes a entender por que o Oriente Médio é como é. Por que Israel e Palestina ainda sangram? Por que o Iraque implodiu? Por que a Síria virou cinzas? Por que o Hezbollah existe? Tudo começa com um império moribundo, uma guerra que deveria acabar em meses, e dois homens com um mapa e ambições demais. Por quase 600 anos, o Império Otomano governou um dos territórios mais vastos da história humana. No seu auge, ele se estendia do norte da África até os Balcãs, do Cáucaso até a Península Arábica. Turcos, árabes, gregos, armênios, judeus, cristãos, muçulmanos, todos viviam sob a sombra do sultão em Constantinopla. Mas no começo do século XX, esse gigante estava morrendo. Lentamente. Dolorosamente. E com plena consciência de sua própria agonia. Os europeus chamavam o Império Otomano de o homem doente da Europa. E não era metáfora. Era diagnóstico. As províncias se rebelavam. O dinheiro acabava. O exército enfraquecia. A Rússia pressionava pelo norte. A Grã-Bretanha apertava pelo sul. A França espiava pelo oeste. E então, em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, os generais europeus acreditavam que a guerra duraria alguns meses. Os soldados partiam para o fronte com flores nos rifles. As mães acenavam lenços. Os jornais falavam em vitória rápida e gloriosa. Estavam todos errados. A Primeira Guerra Mundial se tornaria o maior banho de sangue que a humanidade havia presenciado até então. Trincheiras enlameadas na França. Gases venenosos. Metralhadoras ceifando gerações inteiras em questão de horas. Mas havia um teatro de guerra que a maioria das pessoas esquece. Um teatro que moldaria o mundo por mais de um século. O Oriente Médio. Em outubro de 1914, o Império Otomano cometeu o erro que lacrou seu destino. Entrou na guerra ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Contra a Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Para os britânicos, isso era simultaneamente uma ameaça e uma oportunidade. Uma ameaça porque os otomanos controlavam o Canal de Suez, a rota vital para a Índia, a joia da coroa do Império Britânico. E uma oportunidade porque, se o Império Otomano caísse, alguém teria que ficar com os pedaços. E os britânicos já sabiam muito bem o que queriam. Para derrotar os otomanos, os britânicos precisavam de aliados no interior do império. E encontraram um candidato perfeito. Hussein bin Ali era o xerife de Meca. O guardião dos lugares mais sagrados do Islã. Um homem com prestígio imensurável entre os povos árabes. E um homem com uma ambição que os britânicos logo aprenderam a explorar. Hussein sonhava com um grande reino árabe independente. Um Estado que reunisse todos os povos árabes sob um único governo soberano, livre do domínio otomano. Livre de qualquer domínio estrangeiro. Entre 1915 e 1916, Hussein e o alto comissário britânico no Egito, Henry M. Semaun, trocaram uma série de cartas. A correspondência Hussein-Maun, como ficou conhecida, continha uma promessa britânica clara. Em troca de uma revolta árabe contra os otomanos, a Grã-Bretanha apoiaria a criação de um Estado árabe independente em grande parte do Oriente Médio. Hussein acreditou. E decidiu agir. Em junho de 1916, explodiu a Grande Revolta Árabe. O filho de Hussein, Faisal,
liderou forças árabes contra as guarnições otomanas pela Península Arábica e pelo Levante. Ao seu lado, como conselheiro e agitador britânico, estava um jovem oficial de inteligência que se tornaria lendário. T. Lawrence. Lawrence da Arábia. Lawrence era fascinado pelo mundo árabe. Falava árabe. Usava roupas árabes. Lutava como os árabes lutavam. E acreditava, genuinamente, que os árabes mereciam a independência que os britânicos prometeram. O que Lawrence não sabia, ou fingia não saber, era que, enquanto ele ajudava os árabes a lutar por sua liberdade, dois burocratas europeus estavam secretamente decidindo que essa liberdade nunca chegaria. 1916 Londres. Uma sala fechada. Mark Sykes era um diplomata britânico. François-Georges Picot era seu equivalente francês. Juntos, em negociações secretas, eles produziram um documento que definiria o destino de dezenas de milhões de pessoas que jamais saberiam da existência desse papel. O Acordo Sykes-Picot. O acordo era simples na sua brutalidade. Se os aliados vencessem a guerra e o Império Otomano colapsasse, a Grã-Bretanha e a França dividiriam o Oriente Médio entre si. A França ficaria com o que hoje é o Líbano e a Síria, chamado de Zona A no acordo. A Grã-Bretanha ficaria com o que hoje é o Iraque, a Jordânia e partes da Arábia, chamado de Zona B. A Palestina teria um regime internacional especial, dada sua importância religiosa para cristãos, judeus e muçulmanos. Ninguém consultou os árabes. Ninguém consultou os cursos. Os armênios. Os judeus que viviam na região. Os cristãos maronitas. Os drusos. Os alauítas. As centenas de comunidades que habitavam aquelas terras há gerações. 2 homens. Um mapa. Um lápis. E o destino de um mundo inteiro. Quando os russos bolcheviques tomaram o poder em 1917 e abriram os arquivos secretos do czar, encontraram uma cópia do acordo. E publicaram tudo. Os árabes ficaram sabendo. Lawrence ficou sabendo. Hussein ficou sabendo. A traição estava exposta para o mundo ver. Mas a guerra ainda não tinha acabado. E os britânicos tinham mais uma promessa a fazer. O secretário do Exterior britânico, Arthur James Balfour, enviou uma carta ao barão Walter Hoteljude, líder da comunidade judaica britânica. A Declaração Balfour, como ficou conhecida, afirmava que o governo britânico via com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Em poucas palavras, os britânicos prometeram a mesma terra para dois povos diferentes. Aos árabes, através da correspondência Hussein-Maun, prometeram um Estado árabe que incluiria a Palestina. Aos judeus, através da Declaração Balfour, prometeram um lar nacional nessa mesma Palestina. E para si mesmos, através do Acordo Sykes-Picot, já tinham planejado controlar a região de qualquer maneira. 3 promessas incompatíveis. Um único território. Por que os britânicos fizeram isso? As razões são múltiplas e ainda debatidas. Interesse estratégico no Canal de Suez. Pressão do movimento sionista, que crescia em força e influência. Necessidade de manter os Estados Unidos, com sua grande comunidade judaica, engajados na guerra. E talvez, simplesmente, a arrogância imperial de quem acredita poder resolver tudo depois, quando a poeira baixar. A poeira nunca baixou. Em 1918, a guerra acabou. Os aliados venceram. O Império Otomano foi destruído. Constantinopla foi ocupada. O sultão humilhado. E as tropas britânicas e francesas marcharam por Bagdá, Damasco, Beirute e Jerusalém. Faisal, filho de Hussein, entrou em Damasco como libertador. Ele acreditava que o momento havia chegado. Que o Estado Árabe independente, prometido pelos britânicos, estava a ponto de nascer. Em março de 1920, um Congresso Nacional Sírio proclamou Faisal rei de uma Síria unida, que incluiria o Líbano e a Palestina.
Durou 4 meses. Em julho de 1920, o exército francês marchou sobre Damasco. Faisal foi expulso. O sonho árabe foi esmagado na Batalha de Maysalun. Na Conferência de San Remo, em abril de 1920, as potências europeias formalizaram a divisão. A Liga das Nações, o organismo internacional criado depois da guerra, chancelou o processo com um nome bonito: mandatos. Não eram colônias, diziam. Eram mandatos. A Liga das Nações confiava à Grã-Bretanha e à França a missão de preparar esses povos para a independência. Era colonialismo com outro nome. A França recebeu o mandato da Síria e do Líbano. A Grã-Bretanha recebeu o mandato da Palestina e o mandato da Mesopotâmia, que logo se tornaria o Iraque. E então, para pacificar o irmão de Faisal, Abdullah, que marchava com tropas para a Transjordânia ameaçando criar confusão, os britânicos simplesmente criaram um novo país. Da noite para o dia. Jordânia. Winston Churchill, então secretário das colônias, disse que havia criado a Transjordânia numa tarde de domingo à tarde, sem precisar levantar da cadeira. Essa era a mentalidade com que o destino de milhões de pessoas era decidido. Agora vamos olhar para o que foi criado. E o que esse mapa significaria. O Iraque. Os britânicos uniram artificialmente 3 províncias otomanas completamente diferentes. Mossul, no norte, era dominada pelos cursos e alguns turcomanos. Bagdá, no centro, era predominantemente sunita árabe. Basra, no sul, era predominantemente xiita árabe. 3 grupos com histórias, culturas e lealdades completamente distintas, colocados dentro de uma única fronteira desenhada para a conveniência britânica. Para proteger as rotas para a Índia. E para controlar os campos de petróleo que já começavam a revelar seu valor estratégico imenso. Os britânicos então colocaram Faisal, o mesmo rei árabe que haviam expulsado da Síria, no trono do Iraque. Um homem que nunca havia pisado no Iraque, governando um povo que não o conhecia, num país que não existia há 6 meses. Isso funciona como? Não funciona. E a história do Iraque, décadas de golpes, ditaduras, guerras e sectarismo, é a resposta brutal a essa pergunta. A Síria e o Líbano. Os franceses trataram suas novas possessões com mão de ferro e com uma estratégia clássica do colonialismo: dividir para governar. Na Síria, os franceses fragmentaram o território em mini-estados baseados em identidades étnicas e religiosas. Um estado para os alauítas. Um estado para os drusos. Um estado de Damasco. Um estado de Alepo. A ideia era clara: grupos divididos não se unem contra o colonizador. No Líbano, os franceses criaram uma entidade separada, expandindo o antigo Monte Líbano para incluir regiões predominantemente muçulmanas, criando uma mistura demográfica explosiva. E estabeleceram um sistema político que dividia o poder por comunidade religiosa: presidente cristão maronita, primeiro-ministro muçulmano sunita, presidente do parlamento muçulmano xiita. Um sistema construído sobre identidades comunitárias rígidas. Um sistema que tornava a política libanesa permanentemente sectária. Um sistema que um dia explodiria numa guerra civil devastadora. E num sistema que produziria, décadas depois, uma organização chamada Hezbollah, nascida justamente da marginalização da comunidade xiita dentro dessa estrutura herdada do colonialismo francês. A Palestina. Esta é a ferida que nunca fechou. Sob o mandato britânico, a imigração judaica para a Palestina aumentou dramaticamente, especialmente depois que o antissemitismo europeu se intensificou na década de 1930 com a ascensão do nazismo. Os judeus que chegavam não vinham apenas em busca de um lar espiritual, vinham fugindo de perseguição, massacres e, eventualmente, do genocídio. Mas a Palestina já tinha habitantes. Árabes palestinos que viviam ali há gerações, agricultores, comerciantes, famílias inteiras com raízes profundas naquela terra. As tensões aumentaram.
Os ataques mútuos se multiplicaram. Os britânicos tentaram equilibrar promessas incompatíveis e falharam em todas. Em 1947, exaustos e sem saída, jogaram o problema no colo da recém-criada Organização das Nações Unidas. A ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Os sionistas aceitaram, relutantemente. Os árabes recusaram, argumentando que não deveriam pagar pelo Holocausto europeu com terra palestina. Em maio de 1948, Israel declarou independência. No mesmo dia, 5 países árabes invadiram. Israel sobreviveu. Centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos no que os palestinos chamam de Nakba, a catástrofe. Uma herança direta das promessas contraditórias feitas por burocratas britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos dar um salto de 1920 para o presente e olhar para o que essas fronteiras coloniais produziram. O Iraque. Durante décadas, a única coisa que manteve o Iraque unido foi a brutalidade. Sob Saddam Hussein, um ditador sunita apoiado pelo Ocidente enquanto era conveniente, a diversidade do país era mantida à força, através de terror, tortura e assassinato em massa. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 e derrubaram Saddam, as fracturas artificiais criadas em 1920 se abriram como abismos. Sunitas, xiitas e cursos começaram uma guerra civil que matou centenas de milhares de pessoas. Do caos nasceu o Estado Islâmico. Da fragmentação surgiu a crise de refugiados. De um país que nunca deveria ter existido naquelas fronteiras, surgiu um dos maiores desastres humanitários do século XXI. A Síria. Quando a Primavera Árabe chegou à Síria em 2011, o país implodiu em dimensões que chocaram o mundo. Mas quem conhece a história não ficou surpreso. A Síria nunca foi uma nação orgânica. Era uma construção colonial francesa, habitada por dezenas de comunidades que os franceses deliberadamente puseram umas contra as outras. A família Assad, alauíta numa maioria sunita, chegou ao poder em 1970. Bashar al-Assad reprimiu o levante de 2011 com extrema violência. E o país se partiu. Mais de 500 mil mortos. Mais de 10 milhões de deslocados. Grupos jihadistas ocupando vastas regiões. Intervenções russas, turcas, americanas, iranianas, um proxy war colossal num país de 22 milhões de habitantes. Um país cujas fronteiras foram desenhadas em Paris, e cujas fraturas internas foram cuidadosamente cultivadas por colonizadores que há muito foram embora mas deixaram sua herança de divisão. O Líbano e o Hezbollah. O sistema político sectário criado pelos franceses no Líbano funcionou, ou sobreviveu, durante algumas décadas. Até implodir numa guerra civil que durou de 1975 a 1990 e matou mais de 150 mil pessoas. Durante essa guerra, em 1982, Israel invadiu o Líbano para expulsar a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que havia estabelecido bases no sul do país. A invasão israelense e a subsequente ocupação do sul do Líbano produziram exatamente o efeito oposto ao pretendido. Com o apoio iraniano, surgiu o Hezbollah, o Partido de Deus. Uma organização xiita que começou como resistência à ocupação israelense e se tornou um estado dentro do Estado libanês. Com exército próprio. Com mísseis. Com poder político. Com uma ideologia que mistura resistência legítima, extremismo religioso e subordinação aos interesses de Teherã. O Hezbollah existe porque o Líbano foi criado com uma estrutura que marginalizava os xiitas. E porque Israel, herdeiro de um conflito que nasceu das promessas britânicas de 1917, invadiu o país num ciclo de violência que nunca encontrou saída. Israel e Palestina. Não há conflito no mundo mais estudado, debatido, politizado e incompreendido do que este. E não há conflito cujas raízes sejam mais claramente rastreáveis às decisões tomadas entre 1916 e 1920 por burocratas europeus que nunca haviam visitado a terra que estavam dividindo.
A Declaração Balfour. O Mandato Britânico. A imigração controlada e depois descontrolada. A Partilha de 1947. A Guerra de 1948. A Guerra dos 6 Dias de 1967 e a ocupação da Cisjordânia e de Gaza. Os acordos de Oslo que prometeram paz e entregaram mais fragmentação. As guerras em Gaza. A expansão dos assentamentos. A resistência e o terrorismo. A ocupação e o bloqueio. Cada capítulo dessa tragédia tem raízes no capítulo anterior. E o primeiro capítulo foi escrito por Sykes e Picot, por Balfour e M.C. Maugham, por homens que acreditavam que o mundo era deles para dividir. Cada vez que você vê notícias sobre Gaza, pense em Sykes-Picot. Cada vez que você ouve falar de conflito sectário no Iraque, pense nas 3 províncias otomanas forçadas dentro de uma única fronteira. Cada vez que o Hezbollah lança mísseis ou Israel bombardeia o sul do Líbano, pense no sistema colonial francês que criou o Líbano como ele é. Cada vez que a Síria aparece nas manchetes, destruída, fragmentada, sangrando, pense nos franceses que deliberadamente dividiram aquele povo para melhor dominá-lo. Isso não significa que os atores de hoje não têm responsabilidade pelo que fazem. Têm. Os líderes atuais fazem escolhas. As organizações terroristas fazem escolhas. Os governos fazem escolhas. E essas escolhas matam gente. Mas compreender as origens não é desculpar o presente. É entender por que o problema é tão profundo. Por que tantas soluções fracassaram? Por que a paz naquela região é tão incrivelmente difícil? Por que as fronteiras foram desenhadas erradas, desde o começo? Por que as promessas foram feitas para serem quebradas, desde o começo? Por que o que foi plantado não foi uma região? Foi uma série de bombas relógio humanas. E elas ainda estão explodindo. Mark Sykes morreu em 1919, antes de ver o mundo que ajudou a criar. Tinha 39 anos. Morreu de gripe espanhola em Paris, onde estava negociando o Tratado de Paz. François-Georges Picot viveu até 1951. Tempo suficiente para ver o nascimento do Estado de Israel, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, e os primeiros sinais de que a ordem que ajudou a construir começava a rachar. T. Lawrence da Arábia, sobreviveu à guerra e passou o resto da vida tentando chamar atenção para o que considerava uma traição criminosa contra os árabes que ajudou a liderar. Morreu num acidente de moto em 1935. Tinha 46 anos. Dizem que morreu amargo. Hussein bin Ali, o xerife de Meca que acreditou nas promessas britânicas e lançou a grande revolta árabe, viu seu reino Dejaz ser conquistado pela família Saul em 1925. Morreu no exílio em 1931. O grande Estado árabe independente que sonhou nunca existiu. Faisal, seu filho, tornou-se rei do Iraque. Um país artificial, governado por um rei importado. Morreu em 1933, possivelmente de um ataque cardíaco, possivelmente de desgosto. E os povos que eles negociaram, dividiram e prometeram? Ainda estão lá. Ainda vivem dentro das fronteiras que ninguém lhes pediu para aceitar. Ainda carregam identidades nacionais forjadas por decreto europeu. Ainda sangram em guerras cujas raízes foram plantadas antes que seus avós nascessem. Encerramento. Dizem que para entender o presente, você precisa conhecer o passado. No caso do Oriente Médio, essa frase não é um conselho. É uma urgência. Porque o que acontece hoje em Gaza, em Damasco, em Beirute, em Bagdá, não é resultado de ódio eterno, de inimizades religiosas irresolvíveis, de povos condenados ao conflito por natureza. É o resultado de decisões políticas específicas, tomadas em anos específicos, por pessoas específicas, movidas por interesses específicos. Decisões que podiam ter sido outras.
Em 1916, dois homens abriram um mapa do Oriente Médio e começaram a desenhar linhas. 100 anos depois, o mundo ainda está tentando apagar essas linhas com sangue. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o que você vê nas notícias, compartilha com alguém que precisa entender isso. Porque quando a gente entende a origem, a gente começa a fazer as perguntas certas. Fim.